Olá pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Lembrando que estamos no quarto período da filosofia, ou o período ético, ou período helenístico. Já falamos sobre os três períodos anteriores nas nossas aulas. E hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre a filosofia estoica, sobre o pensamento do estoicismo. Hoje, né, falaremos um pouquinho sobre a psicologia estoica. Então, na aula de número 94, iremos tratar sobre a questão da alma. A psicologia é a ciência que estuda a alma. E justamente nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a alma dentro da perspectiva do estoicismo. Disse já que, segundo os estoicos, a alma entra no rol das coisas corpóreas, com base no princípio de que é corpo aquilo que age e que a alma age. Então, conforme nós trabalhamos nas aulas anteriores, na aula número 92 e 93, a metafísica estoica, a forma como eles veem o mundo, é que o mundo é algo corpóreo. Tudo que existe no mundo, eles chamam de corpo. Só existem quatro coisas ali que são incorpóreas para os estoicos, né, que é o significado, o vazio, o tempo e o lugar. O resto, para eles, tudo que existe no mundo se reduz ao corpo. Então, para eles, a própria alma, o próprio pensamento, a própria razão também, de certa forma, é corpo. Então, de certa forma, a metafísica estoica parte dessa perspectiva. O que é a alma para o estoicismo? A alma não é uma coisa assim espiritual, uma coisa que de certa forma, diferente ali da matéria. A própria alma, ela é algo que se chama de corpo. O próprio Deus, na verdade, pro estoicismo, também é corpo, conforme nós vimos ali na aula anterior, que nós tratamos um pouco da física. O Crisipo, um dos principais filósofos ali do estoicismo, servia-se da própria definição platônica da morte, como separação da alma do corpo, para tirar dela a confirmação da corporeidade da alma. Então o Crisipo, ele partia lá daquela perspectiva do Platão, de que quando o corpo morre, a alma se separa do corpo. E ele usa justamente essa perspectiva para mostrar que a própria alma, de certa forma, também é corpo. Segundo o Nemésio, um outro filósofo antigo, o incorpóreo não poderia separar-se do corpo, nem unir-se com ele, mas a alma une-se ao corpo e não se separa dele. Portanto, a alma é corpo. Então, dentro dessa perspectiva aí do Crisipo, por que a alma é corpo? Porque a alma, se ela não fosse corpo, ela não poderia se unir ao corpo. Digamos assim, né? Dentro lá da perspectiva platônica. Nós vimos que quando o corpo morre, a alma se separa do corpo. Mas como que a alma, de certa forma, vai se unir ao corpo novamente, após um processo ali, digamos assim, de transmigração da alma, ou um processo de reencarnação. Lembrando que reencarnação aqui é um pouco complicado falar desse termo dentro da filosofia de Platão, mas a gente pode entender mais ou menos dessa forma. Então, assim, como que a alma, de certa forma, ela pode se unir novamente ao corpo se ela não for corpo? Esse vai ser um dos problemas lá da filosofia medieval, que eles vão tentar discutir justamente a relação entre corpo e alma. Como que a alma, que é um objeto espiritual, pode se unir a algo material? Então, de certa forma, aqui o estoicismo já traz a resposta. A alma se une ao corpo porque a própria alma também é corpo, também faz parte do corpo. Mas a alma une-se ao corpo e não se separa dele. Portanto, a alma é corpo. Ou seja, a alma ela pode se separar do corpo ali no momento da morte, mas de certa forma ela acaba voltando ao corpo, pelo menos dentro de uma perspectiva platônica. O estoicismo não defende essa perspectiva, porque a visão de mundo do estoicismo é diferente. Eles acreditam que o mundo há um destino, o mundo é destinado. Mas, digamos assim, após a minha morte, após a morte do mundo, após o final do mundo, digamos assim, haverá um novo início onde eu viverei novamente, todas as coisas viverão novamente, tudo aquilo que já aconteceu vai acontecer novamente. Então, por aí vai, certo? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. Mas, de certa forma, eles usam esse exemplo só para explicar ali essa ideia também de que a alma não é algo, digamos assim, incorpóreo. A própria alma também é corpo. A alma humana é uma parte da alma do mundo, isto é, de Deus. Então, como a gente viu na aula anterior, pro estoicismo, o próprio Deus é corpóreo. Então, a alma, ela faz parte de uma alma do mundo, e essa alma do mundo é Deus. Se Deus é corpo e a alma faz parte de Deus, então a alma também é corpo. Como Deus é fogo ou sopro vivificante e sobrevive à morte no seio da alma do mundo. Então, essa alma, de certa forma, não acaba morrendo, mas ela sobrevive, digamos assim, dentro da alma do mundo, ou seja, sobrevive em
Deus. Então essa é a perspectiva do estoicismo em relação, digamos assim, à questão da sobrevivência da alma. A alma continua porque a alma é corpórea, tá? Então, enquanto corpo, ela justamente se integra a esse corpo do mundo, que é a própria alma do mundo, que é Deus. As partes da alma são 4. Então, quando se fala ali da questão da psicologia estoica, o estoicismo divide a alma em 4 partes, a alma humana. Primeiro, o princípio diretivo ou hegemônico, que é a razão. A gente viu também ali que Platão e Aristóteles também dividem as almas ali em partes. Tem a psicologia de Platão e a psicologia de Aristóteles. Aqui o estoicismo divide, digamos assim, essas partes da alma em 4. Outras pessoas vão falar que o estoicismo divide em 8, mas eu já vou explicar o porquê, tá? Então, o princípio diretivo hegemônico, que é a razão. Então, a razão é a parte principal da alma e ela justamente vai controlar as outras partes da alma. Segunda parte da alma são os 5 sentidos. Então aqui eu falo segunda parte da alma, mas tem gente que conta cada um dos sentidos separados, e daí por isso acaba totalizando 8 partes da alma, certo? Então os 5 sentidos fazem parte da alma também. Então são todos sentidos guiados pela razão. A visão, tato, olfato, paladar, a audição são guiados pela razão ou pela mente. Terceira parte da alma, o sêmen ou princípio espermático. Essa aqui é a parte da alma responsável pela reprodução. É a parte da alma que justamente vai cuidar ali do aspecto formativo, digamos assim, do ser humano. E por último, e não menos importante, a quarta parte da alma é relacionada à linguagem ou à voz. É aquela parte da linguagem que vai justamente desenvolver a comunicação. Lembrando que a comunicação pode se dar tanto de forma verbal quanto de forma não verbal. Então, pelo menos na perspectiva do Nicolas Banhanho, o estoicismo divide a alma em 4 partes, nessas partes alma, nessas partes aí que eu mostrei para vocês, tá? Primeira parte é a razão, segunda parte os 5 sentidos, terceira parte é esse sêmen ou princípio espermático, que é justamente a parte reprodutiva, e 4, a parte relacionada à linguagem, à comunicação. O princípio hegemônico gera e controla as outras partes da alma que se prolonga nelas como os tentáculos de um polvo. Então você tem um polvo, digamos assim, que ele tem aquela parte lá, digamos assim, que todo mundo fala que é a cabeça do polvo, e tem o resto lá que são os tentáculos. Então a comparação dos estoicos é mais ou menos essa. A alma hegemônica é justamente essa cabeça, essa razão, e ela segue para as outras partes da alma como se fossem tentáculos, justamente controlando ali, digamos assim, os sentidos, a parte da reprodução e a parte da comunicação. Assim, além de produzir as representações e o assentimento, ele determina também os sentidos e o instinto. Então, a parte hegemônica da alma, que é a parte que trata da razão, ela justamente também vai tratar da questão ali das representações, que a gente já viu lá na aula, nas 2 aulas anteriores, que a gente tratou justamente na questão da teoria do conhecimento pro estoicismo, que a gente falou lá das representações cataléticas, a gente falou também da questão do assentimento. Então, a alma, ela é justamente importante também para a questão do conhecimento, além de determinar os sentidos e também o instinto humano, a questão da reprodução, a questão da comunicação e por aí vai. Segundo alguns testemunhos, os estoicos teriam posto o princípio hegemônico na cabeça, comparado àquilo que o Sol é no cosmos. Então, alguns estoicos teriam falado que justamente esse princípio hegemônico está na cabeça. Lembrando que naquela época, eles não tinham assim uma medicina avançada, eles não sabiam direito que era o cérebro que era justamente responsável pelo pensamento. Apesar de já haver grandes avanços ali na medicina por obra de Galeno e por obra do Hipócrates também, mas de certa forma ali eles tinham dúvida ali, os gregos tinham dúvida onde que ficava justamente a razão. Alguns achavam que ficava até na barriga, a razão, o pensamento ficava na barriga, tá? Mas isso é uma outra história. Então alguns defendiam justamente que esse princípio hegemônico, essa razão, fica na cabeça. Mas, segundo outros, tê-la-iam colocado no coração ou no sopro em torno do coração, tá? Então, alguns históricos também teriam defendido que justamente essa razão fica no coração. Eles acreditavam que o próprio coração era responsável pelo pensamento. Eles não tinham noção mais ou menos do que cada órgão fazia pro corpo humano, tá? Então acho que é mais ou menos essa a ideia. Em relação a esse sopro em torno do coração, eles estão falando daquela ideia do pneuma, que é o sopro da vida, o ar vivificante, que justamente a gente já comentou também lá nas aulas anteriores, que seria o sopro divino, digamos assim, que dá vida aos seres. Os estoicos partilham o conceito, já defendido por Platão e Aristóteles, de que a liberdade consiste no ser causa de si,
ou dos próprios atos ou movimentos. Então, o que é a liberdade dentro do estoicismo? A liberdade dentro do estoicismo é uma coisa assim bem paradoxal, porque como a gente viu na aula anterior sobre a física, os estoicos acreditavam que o mundo era destinado, o mundo é destinado. Todas as coisas que acontecem no mundo, na realidade, teriam que acontecer e não poderiam acontecer de outra forma. Mas como então que a gente pode pensar a liberdade dentro desse sistema de pensamento onde tudo já está destinado? Se eu estou destinado a morrer, sei lá, daqui a 10 anos, como eu posso ser livre para mudar isso? Se eu estou destinado a me casar, se eu estou destinado a ter filhos, se eu estou destinado a ser professor, etc., como que eu posso mudar isso? Então, dentro do estoicismo, eles acreditam que ainda existe liberdade e é próximo, digamos assim, é próximo, mas é diferente de uma perspectiva platônica aristotélica. Porque para Platão e Aristóteles, a liberdade também está em ser causa de si. E para os estoicos também. O que é ser causa de si? É algo que justamente você consegue causar por si mesmo e que não depende de nada exterior. Mas é muito complicado falar disso no estoicismo. Mas vamos ver como que eles desenvolvem essa ideia. Eles conheciam também o termo autopragia, que se pode traduzir por autodeterminação para indicar a liberdade, e diziam que só o sábio é livre, porque só ele se determina por si. Então, dentro da filosofia estoica, somente o sábio é livre. Para eles, a ignorância é uma prisão, não há maior prisão que a da ignorância. Por que nós discutimos nas aulas anteriores sobre a questão metafísica, sobre a questão lógica, sobre a questão física dos estoicos? Porque os estoicos acreditam que o sábio é aquele que conhece o mecanismo do mundo, o sábio conhece como o mundo funciona, o sábio conhece como o pensamento funciona, e a partir desse conhecimento, o sábio é livre, ele se torna livre justamente porque ele sabe o que justamente ele tem que fazer nesse mundo, ele sabe que tem coisa que ele não pode mudar, mas ele sabe que alguma coisa ele pode fazer, e isso que ele pode fazer consiste na sua liberdade. O destino, o sábio não muda, mas o sábio pode mudar a forma de ver o destino, e aí está justamente a liberdade. Então só o sábio é livre, porque só ele consegue se determinar por si mesmo. Só ele é a causa de si, só ele é senhor da sua própria ação, da sua própria vontade. Todavia, a liberdade do sábio não consiste em outra coisa senão no seu conformar-se com a ordem do mundo, isto é, com o destino. Aonde que está a liberdade do sábio? A liberdade do sábio está justamente nessa conformidade com o real. Eu sei que o mundo é assim. Eu sei que as pessoas que eu amo vão morrer. Eu sei que talvez um dia minha mulher vai me largar. Eu sei que um dia talvez eu perca meu emprego. Eu sei que um dia talvez eu fique doente. Mas eu não posso me sentir triste por essas questões. Por quê? Porque as coisas têm que ser assim. E ficar triste por isso é a mesma coisa que o personagem de um livro ficasse triste porque vai acontecer uma coisa com ele no livro. Ele não pode mudar aquilo que vai acontecer porque o livro já foi escrito. Então por que ele deveria ficar triste? Ele não deveria ficar triste. Ele deveria viver a vida dele e se conformar. É isso que o estoicismo traz. Então, o estoicismo traz uma forte ideia de conformidade com o real, uma resignação. Estou resignado à minha existência. Lembrando que existem dois expoentes máximos ali do estoicismo, que são justamente o Epiteto, um filósofo escravo, e o Marco Aurélio, que é um filósofo imperador. Então, o filósofo escravo vivia ali na pobreza, vivia como um escravo, enquanto o Marco Aurélio era o imperador, ele detinha o poder, mas ambos viviam uma vida estoica e acreditavam que aquele era o destino deles e eles não poderiam se sentir nem felizes nem tristes por essa condição. O Epiteto vai ser triste por ser um escravo? Não, ele sabe que essa é a condição dele e o que ele tem que fazer é se conformar, usar a sabedoria dele para saber o que ele pode justamente mudar dentro da vida dele. E o Marco Aurélio é a mesma coisa, ele vai ser feliz por ser um imperador? Não, ele mesmo escreve uma obra lá chamada Meditações, em que ele descreve uma série de coisas que acontecem na vida dele, que justamente o poder não pode evitar, como por exemplo a morte dos amigos queridos, a morte de pessoas queridas. Você pode ser quem você quiser, você pode ser presidente, você pode ser imperador, você não vai conseguir evitar que as pessoas ao seu redor morram, ou que as pessoas deixem de te amar, tá? Então acho que essa é a grande ideia. O estoicismo traz isso, então, tem que se conformar ao seu destino, não tem que ser triste, também não tem que ser feliz. Então eles trazem uma ideia muito forte aí de apatia, tá? Assim, com os estoicos, apresenta-se pela primeira vez a doutrina que identifica a liberdade com a necessidade, transferindo a própria liberdade da parte para o todo, isto é, do homem para o princípio que opera e age no homem.
tá? Então, dentro do estoicismo, há pela primeira vez uma junção entre liberdade e necessidade. O que é liberdade? A liberdade é o olhar que o sábio tem sobre o mundo. Necessidade é aquilo que não muda. Então, os estoicos unem liberdade com aquilo que não pode mudar. Ser livre é mudar alguma coisa. Necessidade é não conseguir mudar nada, porque as coisas acontecem necessariamente e não tem como você mudar. Mas os estoicos unem essas duas coisas, tá? É mais ou menos o que vai fazer Kant mais tarde. O Kant, ele também, de certa forma, bebe ali das águas do estoicismo, porque o Kant vai trabalhar a ideia do dever. Liberdade do homem consiste justamente em seguir o dever, e o dever é uma coisa que já está dada, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente quando a gente tratar sobre o Kant. Então acho que seria mais ou menos essa a ideia. Então eles transferem a liberdade, eles unem a liberdade com a necessidade. Eles transferem a própria liberdade da parte, ou seja, do homem, para o todo, para o real. O homem é corpo, o mundo é corpo, Deus é corpo, o homem é parte desse mundo, o homem é parte de Deus também. Então, eles pegam essa liberdade humana e transferem isso para a liberdade do todo, para a necessidade do todo. Não faltou, porém, entre os mestres da Estoá, quem quisesse reconhecer a iniciativa do sábio, uma certa margem de liberdade no confronto com a própria ordem cósmica. Então, alguns autores do estoicismo quiseram ir além, mostrando que liberdade não é apenas se conformar, mas liberdade também é poder, de certa forma, se confrontar com a ordem do mundo, com a ordem cósmica do mundo, ou seja, com o destino. Alguns, então, acreditaram que o sábio pode fazer mais, além de se conformar. O Crisipo ele distinguia entre as causas perfeitas e fundamentais e as concomitantes ou próximas. Então ele falava de dois tipos de causa: causas perfeitas e as causas concomitantes. Então ele acreditava que existem causas perfeitas que não podem ser mudadas, mas existem causas concomitantes ou próximas que aí o sábio tem uma margem ali para acabar modificando. As primeiras agem com necessidade absoluta, ou seja, aquelas causas ali, ó, perfeitas e fundamentais, elas agem com necessidade absoluta, ou seja, isso você não muda. Tem coisa que você não muda. Você vai mudar a gravidade? Não. Você vai mudar a formação das plantas, dos animais? Não. O ser humano, claro, pode alterar todo esse curso, mas essencialmente ele não consegue mudar. Então, existem coisas que você não consegue mudar. Você vai mudar os elementos da tabela periódica? Não, você não vai mudar isso, tá? Você não vai modificar. Existem coisas que não mudam. Então, essas são as coisas que ele chama de causas perfeitas. E sobre isso, o sábio não pode fazer nada. O sábio pode mudar a morte? Por enquanto, não. Por enquanto, o ser humano ainda não conseguiu driblar a morte, certo? Apesar de a gente ter uma expectativa bem alta em relação aos antigos, o ser humano ainda não é capaz de driblar a morte, se é que um dia vai ser. Então, o ser humano tem coisa que ele não consegue fazer, tá? Então, isso é uma necessidade absoluta. A necessidade absoluta da realidade é a causa perfeita que o homem não muda. O sábio não tem liberdade para mudar isso. Já as outras causas, que são as concomitantes ou próximas, elas podem sofrer a nossa influência. Então, elas podem sofrer a nossa influência. Então, tem coisas que a gente pode mudar no mundo, a gente pode mudar na realidade. Principalmente as coisas que se relacionam com a nossa maneira de ver o mundo. A gente pode mudar isso. Mas tem coisas que a gente não muda, como eu já falei, tá? E mesmo quando não as sofrem, está no nosso poder secundá-las ou não. Então, mesmo assim, essas causas segundas, quando às vezes elas não estão diretamente ligadas a nós, a gente pode justamente modificar alguma coisa em relação a elas. Então, segundo o Crisipo, ainda há uma certa liberdade para o sábio de modificar as coisas. Assim como quem dá um impulso a um cilindro lhe imprime o começo do movimento, mas não a capacidade de rodar, assim os objetos externos imprimem dentro de nós a representação, mas não determinam o assentimento que permanece em nosso poder. Então aqui é mais um exemplo dessa liberdade do sábio. Então ele vai usar a ideia do cilindro, né? Você joga um cilindro, ele vai rodar, tá? Você dar um movimento para o cilindro é uma coisa, já a capacidade dele rodar depende unicamente dele. Então tem coisa que vai depender ali de um começo teu, mas externamente esse objeto ali ele vai se mover por si só, mas isso não vai depender de você, vai depender dele, mas o começo de uma ação vai depender de você. Às vezes, por exemplo, quando você está apaixonado por alguém, você tem que ele dar o primeiro passo, justamente para poder modificar ali a natureza da pessoa, para ver se ela vai se interessar por você ou não, mas se você não fizer nada, é difícil que alguma coisa aconteça, então você tem que dar o primeiro passo, tá? Isso aí é um exemplo.
Assim, os objetos externos imprimem dentro de nós a representação, mas não determinam o assentimento que permanece em nosso poder. A gente falou lá na lógica do estoicismo que justamente há uma ideia de assentimento, que é o objeto, eles produzem uma representação dentro de nós, mas o assentimento consiste justamente na maneira como você vai ver esse objeto. Eu olho um livro azul, estou vendo esse livro azul, eu faço uma representação dele, mas eu posso assentir ou não de que ele é azul, essa é a capacidade do juízo. Posso falar, esse livro não é azul, esse livro é verde, esse livro é roxo, esse livro é rosa. Ah, a pessoa não agiu bem comigo, agiu mal. Então, há uma ação do objeto externo sobre nós que causa representação na nossa alma, na nossa mente, mas o assentimento justamente consiste na forma como você vai ver isso, e aí que está a liberdade, a tua forma de ver o mundo vai mudar, vai moldar esse assentimento. Isso depende de nós, portanto, é algo que está relacionado à liberdade. Nesses limites, a vontade e a índole de cada um podem influir em conformidade com a ordem do todo, na escolha e na execução das ações. Então, dentro do estoicismo, existem autores ainda que defendem que o sábio não precisa apenas se conformar ao mundo, mas ele, de certa forma, pode modificar alguma coisa. Então, ainda está dentro da nossa vontade, ainda está dentro da nossa índole, do nosso caráter, algumas ações, algumas atitudes que, de certa forma, dependem ali da maneira como nós vemos o mundo, tá? E tem coisas que justamente vão influenciar ali, principalmente os valores, as nossas escolhas e as nossas ações. Lembrando que o estoicismo foi ali a primeira filosofia a trazer essa noção de valor para a questão ética e moral. As nossas escolhas são todas dadas por valores. Se você ama uma pessoa, se você odeia uma pessoa, isso é dado por um valor que existe dentro de você. O nazista tem um valor dentro dele que não permite que ele ame o judeu. Ele olha o judeu como um monstro. Então, isso é um valor que ele tem dentro dele que vai justamente externar a forma como ele vê a outra pessoa. Se você é uma pessoa otimista, existe um valor dentro de você que vai fazer você ver o mundo de uma forma. Se você é pessimista, existe um valor dentro de você, ou valores, tá? Que fazem você ver o mundo de uma outra forma. Então, os estoicos acreditam que essa questão dos valores, do caráter, também vão moldar a forma ali como você vai ver o mundo, vai ver a existência e a realidade. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje trouxemos um pouquinho ali as ideias do estoicismo sobre a questão assim da psicologia, que é justamente a divisão da alma que eles fazem e a maneira como essa alma vai lidar justamente com a questão da liberdade, da ação, etc. Mas a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso na nossa próxima e última aula sobre o estoicismo, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão ética. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro.